Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Vamos orar. Verso 32, tá, Will? Para deixar a coisa encaminhada aí. 17:32. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me ajuda. Eu quero ser boca do Senhor na vida do povo que nos acompanha nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o tema proposto é preparado para a batalha. Preparado para a batalha. Esse é o texto proposto. Se você quiser anotar algum tema proposto aí, algum outro tema, fique à vontade. Eu estou propondo esse tema, preparado para a batalha. E o texto vai falar de Davi, você já se localizou aí na Bíblia. Mas o texto vai falar da batalha entre Davi e o gigante Golias. De acordo com aquilo que o Luiz Felipe costuma falar, meu filho costuma falar, Davi com o gigante filisteu, o gigante de Gate. Pois bem, vamos ler. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Olha, a história, ela é conhecida. Eu não vou entrar nos pormenores que norteiam essa história. Vou pincelar algumas questões. Israel estava em guerra contra o povo filisteu. Havia um conflito, um confronto. Durante um período de tempo, os irmãos de Davi, eles estavam ali junto do exército de Israel. E o pai de Davi fala para Davi: Davi, eu estou com saudade, eu quero saber notícias, eu quero informações dos meus filhos, dos seus irmãos. Então você vai levar um presente para Saul, vai levar um presente para os seus irmãos, e assim você me traz notícias de como a coisa está. A Bíblia diz que Davi leva alimento para os irmãos dele na guerra. E quando Davi chega na guerra, ele chega no campo da batalha, ele acaba sendo fugiu a palavra, surpreendido com uma afronta. Há uma afronta sendo empenhada contra Israel. Há uma afronta. Um gigante chamado Golias, que vinha e gritava, afrontando. Ele se apresentava e o exército de Israel tremia diante dele. Ele zombava, ele falava o que ele queria falar, do jeito que ele queria falar, e ninguém fazia nada. Pelo contrário,
Os soldados, nós estamos falando de soldados, os soldados estavam amedrontados, acuados. Os soldados estavam vivendo dias difíceis. Sabe? E eu, olhando o texto, pensando na história, nós também temos vivido dias tão difíceis, temos visto pessoas acuadas, pessoas amedrontadas, pessoas desesperadas, com tantas e tantas situações. Tantos e tantos gigantes que têm se levantado. O gigante que se levanta contra um casamento, o gigante que se levanta contra um relacionamento familiar, o gigante que se levanta contra o corpo físico, a integridade física de uma pessoa, o gigante que se levanta profissionalmente, o gigante que se levanta financeiramente. São gigantes, gigantes, gigantes das mais variadas ordens, gigantes que têm uma intenção apenas: afugentar eu, você, nós, afugentar homens e mulheres. Esse gigante, ele tinha uma intenção, a intenção de afugentar os soldados de Israel. Então ele botava medo, e o medo é um problema. O medo leva a pessoa a ficar travada. O medo leva a pessoa a perder até mesmo a fala. O medo leva a pessoa a ficar imobilizada diante de situações, estática, diante de situações. O medo, já diria um grande pregador, é um demônio que atormenta a vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas com medo de viver uma nova vida, de viver uma nova história. Eu vi esses dias o noticiário dizendo que nesse período da quarentena aumentou e muito o número de denúncias e o número de casos de mulheres sendo violentadas dentro das suas casas, dentro da sua própria família. Por que isso acontece? Porque o medo vai tomando conta, aquela pressão psicológica, aquela pressão física, aquela pressão toda que envolve o ambiente, vai tomando conta da mente, do coração da mulher, de maneira que ela não consiga acreditar que há uma nova vida, há uma nova história em Jesus. A mulher, a criança, que tantas e tantas são abusadas, são violentadas e são acuadas, onde o pedófilo, o abusador, o estuprador, ele amedronta, ele ameaça, dizendo: olha, se você disser alguma coisa, se você falar alguma coisa, se você só pensar em fazer algo de mal, eu acabo com a sua vida, ou eu acabo com a vida do seu pai, ou eu acabo com a vida da sua mãe, e assim por diante. Quantas e quantas pessoas sendo afugentadas, e por conta disso estão caladas, estão quietas, estão estáticas, sem ter ou saber
o que fazer. A Bíblia diz que o Davi, ele vai até o campo, à procura dos irmãos dele, leva aquilo que o pai pediu para o rei Saul também. Mas o Davi, ele fica contrariado com aquilo que ele vê, com a afronta, tanto que ele se posiciona. Ele fala, mas não é possível. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai tomar uma atitude. Ninguém. Sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que se posicionar em meio às batalhas da vida. Alguém tem que se posicionar em meio às dificuldades da vida. Alguém tem que se posicionar em meio aos gigantes que se levantam diariamente. E se Deus colocou você aí para ouvir essa conversa, é porque alguma coisa Deus tem para tratar com você. Talvez tenha algum gigante se levantando. Talvez tenha algum gigante que está dizendo: você não vai chegar em lugar algum. Você não vai conseguir. Você não vai conquistar. Você não vai vencer. Você não. Outro, quem sabe, possa conseguir, mas não você. E eu quero, em nome de Jesus, ser boca de Deus na noite de hoje para dizer a você assim, ó. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz, ó. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa do gigante. Quem? Quantas pessoas? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa do gigante. Olha Davi dizendo. Olha o Davi dizendo. Ele está dizendo assim, ó, pera lá. Ninguém. Aí ele segue dizendo assim, ó, o teu servo irá e lutará com ele. Olha o Davi se posicionando, ó, ninguém precisa ficar preocupado, ninguém precisa ficar com medo. Eu vou até esse gigante, eu vou enfrentar esse gigante. É aí que começa a mudar a história na vida de uma pessoa. Quando a pessoa entende que em Cristo ela tem condições de reverter toda e qualquer situação. Em Cristo, a estéril, ela pode dar filhos. Em Cristo, o endemoniado pode ser liberto. Em Cristo, o endividado pode se tornar um investidor. Em Cristo, o quebrado, o rompido, pode vir a ser ligado novamente. Em Cristo. Deus está falando com alguém aqui na noite de hoje. Deus está dizendo para alguém, Ele está falando de um jeito muito claro. Esse gigante que se levantou contra a sua vida, ele se levantou para cair, porque ele não vai ficar em pé. Então, vamos aprender. Você viu que essa semana toda nós conversamos de exemplos e histórias relacionadas ao Antigo Testamento. Hoje nós estamos fechando a semana com o exemplo do Davi. Vamos aprender, vamos ver a história, vamos ver, com a luz da Bíblia, vamos ver o que nós podemos tirar para a nossa vida. Primeiro, Davi se posiciona. Davi se posiciona e ele dá um grito que tem com a intenção de tranquilizar quem está à volta dele. Talvez as pessoas não acabaram ficando tranquilizadas porque não acreditaram nele. Às vezes você tenta gritar na sua casa, gritar, e quando eu digo gritar, não é de gritar de ser um louco, não é nada disso.
É você se posicionar. Às vezes você tenta se posicionar na sua casa e seus familiares, eles não acreditam. O pessoal não acreditou no Davi, nem o rei Saul acreditou no Davi. Mas não importa se as pessoas não acreditam em nós. O importante é que nós acreditemos em nós. O importante é que nós acreditemos que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós formos ficar esperando a aprovação das pessoas, quer que eu fale uma coisa? Nós não vamos muito longe, não. Porque muitas e muitas vezes as pessoas vão desaprovar a nossa ousadia, a nossa valentia, a nossa coragem, porque elas não têm coragem. Porque elas não querem, porque elas não acreditam. Se elas não querem, se elas não acreditam, se elas não têm coragem, se elas não estão dispostas a viver uma nova vida, então o que elas puderem fazer para desanimar quem está disposto a viver uma nova vida, acaba fazendo. Falamos muito do cuidado que nós devemos ter com aqueles que estão à nossa volta. Eu não vou entrar aqui nesse campo novamente, hoje pelo menos não. Verso 33, a resposta do Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Olha a resposta do Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, desde a mocidade dele, ele é um guerreiro. Você não tem condição. Olha a resposta do Saul. Olha a palavra de um líder sobre a vida daquele rapaz. O Saul era rei e o Davi era apenas um menino. Mas olha a resposta: você não tem condição. Verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul. Olha o Davi se posicionando do jeito dele, com as palavras que Deus pôs no coração dele. Mas ele não se afugenta mediante uma palavra negativa sobre a vida dele. Olha, vou ler, verso 34. O teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atrás do leão, atinjo ele, atinjo o leão com golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, olha, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes, até matá-lo. Olha, nós estamos falando do menino. Teu servo é capaz de matar um leão, um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, como um leão, como um urso, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja, o Davi, ele está dizendo, através dessa fala, dessa conversa, eu tenho uma história de vida. Eu tenho um currículo que me credencia a mais uma batalha, porque eu já enfrentei outras tantas batalhas e venci. E é aí que eu acho que nós temos que tomar o devido cuidado para nós não recuarmos diante dos gigantes. Porque nós já vencemos tantas batalhas. Você já venceu batalha, não venceu? Já venceu alguma batalha, pastor Carlão? Já? Venceu, pastor Joe? Venceu? Will? Venceu alguma batalha? É? Eu também já venci alguma batalha. Você aí já venceu alguma batalha?
Olha, eu vou falar uma coisa para você debaixo da unção do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida. Você que está aí, ouvindo essa conversa e congrega aqui conosco no dia a dia, você já venceu tantas batalhas. Tem muita gente que está acompanhando agora aí que o casamento era quebrado, era rachado e venceu. E hoje está com o casamento que é uma beleza, é só love, só love. Tem gente que está assistindo aí agora que era pingaiada, que era nóia e venceu a bebida e venceu as drogas. Tem gente que está assistindo aí agora, que tudo quanto era dinheiro que chegava, tinha que separar para dar conta de pagar o aluguel e não ser despejado. Venceu o aluguel e comprou a casa própria. Eu sei com quem eu estou falando. E eu não estou falando daquilo que eu acho, eu estou falando daquilo que o Espírito de Deus me enche para conversar com você na noite de hoje. Estou conversando com gente que vivia tendo dificuldade financeira. E hoje tem carro bom, tem casa, tem dinheiro guardado, tem feito boas viagens e assim por diante. O Davi, ele diz assim: olha, o negócio é o seguinte, Saul, ó rei Saul, eu já venci tantos gigantes, venci urso, eu venci leão, esse gigante aí, ele é como um deles, eu vou acabar com a raça dele, do mesmo jeito que eu acabei com a raça do urso, do leão. Você já venceu outras batalhas, você já venceu. Tem gente que está conosco acompanhando agora, que estava morto praticamente, de tão enfermo que estava. Venceu a enfermidade. Ei! Em Cristo você pode todas as coisas. Não recue, não retroceda. Se posiciona e vai para cima, porque você tem uma vitória sendo aguardada ali na frente. Deus está te dizendo: eu vou te dar mais uma vitória, se prepara. Vamos ver, para nós fechar a nossa conversa. Verso 37. O Senhor que me livrou, quem livrou? O Senhor que me livrou. Quem livrou? O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso. Senhor que já te livrou tantas vezes de tantas situações, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Olha que coisa linda. O Davi, ele simplesmente chega e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, eu vou vencer essa batalha, porque essa batalha é só mais uma batalha. Eu vou vencer essa luta, eu vou vencer. Deus já me deu outras vitórias, Deus já me deu outras conquistas, Deus já manifestou em minha vida outros sinais. Esse será apenas e tão somente mais um sinal que Deus vai operar em minha vida. Glória a Deus. Olha, pronto. Só para finalizar aqui, ó, a nossa conversa. Para finalizar a nossa conversa. Verso 45. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel
a quem você desafiou. Por isso que é bom andar com Jesus. Por isso que é bom ser crente. Porque não mexeu com nós, não. Mexeu com Deus. Não mexeu com o povo de Israel, mexeu com Deus. Pronto. É por isso que a vitória é certa. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos animais de rapina. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Tem uma música que fala: a batalha é do Senhor. Conhece, Diogo? Não? Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. A batalha é do Senhor. O que eu quero enfatizar e chamar a sua atenção na noite de hoje é preparado para as batalhas. Você já lutou muitas batalhas, já enfrentou várias dificuldades, já venceu muitas vezes. Deus já te deu muitas vitórias. O Davi deixa isso bem claro na conversa. Ele diz: Deus já me deu vitórias sobre ursos, sobre leões. Essa aí será só mais uma vitória. Então receba essa palavra para você. Receba para você. Deus vai te dar a vitória. Não recue, não retroceda, não aceite que o medo determine os seus passos. Vá em frente, porque Deus é com você. Que Deus continue te abençoando. Eu quero orar, se você me permitir, em nome de Jesus. Senhor amado, é uma história, é um momento, é um personagem bíblico tão lindo, tão cheio de detalhes. Deus, 25 minutos, 30 minutos, com toda certeza, não são suficientes para nós estudarmos da melhor maneira possível essa tremenda vitória concedida a Davi. Mas eu tenho certeza que esses minutos de reflexão que nós estivemos juntos serviram para alcançar o coração dessa pessoa que está acompanhando essa reflexão e encorajá-la para a batalha, porque essas pessoas já tiveram do Senhor muitas respostas, e novas e grandiosas respostas estão por se manifestar na vida deles. Eu oro, você que recebe a oração diz amém, você que recebe a palavra diz amém, e Deus continue te abençoando.